Durante 1000 anos, Constantinopla foi a mais rica e a maior cidade da Europa. E caiu em 1453, marcando o fim do Império Romano. Dessa vez, a parte oriental do Império Romano caía. O Império Romano do Oriente desabou após um cerco de mais de 50 dias, liderados pelo sultão muçulmano Maomé II. Eu quero falar aqui para vocês de Constantinopla. Constantinopla foi a capital do Império Romano do Oriente. Antigamente, antes do nome Constantinopla, essa cidade chamava-se de Bizâncio. Segundo a história, Bizâncio foi fundada por uma família de gregos da cidade de Mégara e recebeu esse nome Bizâncio em homenagem ao líder dessa família grega chamada Biza. Então, com o passar do tempo, Constantinopla ela teve esse nome, que foi dado em homenagem a um imperador romano chamado Constantino. Constantino batizou a antiga Bizâncio com o nome de Constantinopla. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, Odoacro, líder dos Érulos, o bárbaro que derrubou o Império Romano do Ocidente e depois o seu último imperador, Rômulo Augusto, mandou para Constantinopla os estandartes da família real deposta como uma mensagem dizendo: vocês serão os próximos. Mas o Império Romano do Oriente ainda durou 1000 anos e fez muita história. Esses 1000 anos foram 1000 anos de muitas lutas, foram 1000 anos de resistência e 1000 anos também em que, por um lapso de tempo, por um breve momento, pensou-se que o Império Romano do Oriente iria restaurar toda a glória do antigo Império Romano. Mas nós vamos aqui aos fatos. Vamos falar aqui primeiro sobre como era Constantinopla, como o Império Romano ele se diferenciava do Império Romano Ocidental, como o Império Romano do Oriente ele se diferenciava, o que o caracterizava. Primeiro que o Império Romano do Oriente, diferentemente do Império Romano do Ocidente, ele era multicultural, abrigava diversos povos. No Império Romano do Oriente nós vamos ter a presença de sírios, egípcios, eslavos, judeus e os próprios romanos. Então, o Império Romano do Oriente, a cidade de Constantinopla, a sua capital, ficava em um lugar extremamente estratégico, uma rota comercial, uma encruzilhada de povos, cultura e comércio, localizada estrategicamente entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Esse é um lugar privilegiado. Hoje, nesse local está localizada a cidade de Istambul, na Turquia. Antes era o Império Romano do Oriente. Não há uma data exata de quando o Império Romano do Oriente passou a vigorar. O que se sabe é que Roma, o Império Romano, foi dividido. Foi dividido a primeira vez pelo imperador Diocleciano. Depois de Diocleciano, o imperador Constantino unificou novamente o Império Romano, tanto a parte oriental quanto a parte ocidental. E já no período de crises, nos estertores da crise de muitas invasões bárbaras, o imperador Teodósio resolveu dividir mais uma vez, e dessa vez definitivamente, o Império Romano entre Ocidente e Oriente. Ele dividiu entre seus dois filhos. Honório ficou com a parte ocidental e Arcádio ficou com a parte oriental. Como eu já falei para vocês, o Império Romano do Oriente ele era multicultural. Então procurava-se uma forma de governar onde coubesse todo mundo e optaram pela religiosidade. Optaram pelo aspecto religioso para dar unidade ao diverso. O Império Romano Oriental, como eu já falei, habitado por a própria Constantinopla, habitado por romanos, por gregos, por egípcios, por sírios, por eslavos. Então, a própria capital era um reflexo da extensão do Império Romano do Oriente. Procuraram dar unidade a esse diverso através da religião, através da religiosidade. Dizia-se que Deus dava unidade espiritual a todos, e por isso caberia ao imperador dar a unidade material para todos os habitantes. O imperador do Império Romano Oriental, ele acumulava em si vários poderes. Ele era o chefe do governo, ele era o chefe do exército, ele chefiava também a igreja. O imperador romano do Oriente era visto como divino, como um representante de Deus na terra. Então, ele, de posse de todos esses poderes, ele governava o seu império. Deu-se o nome a essa junção do poder temporal
com o poder espiritual de cesaropapismo. Guardem bem este nome, cesaropapismo, que significava a junção do poder do César com o poder da igreja. Os líderes da igreja do Império Romano do Oriente eram escolhidos pelo imperador romano. O imperador romano os nomeava e esses líderes chamavam patriarca. A igreja cristã tinha duas lideranças, uma liderança localizada em Roma, na figura do Papa, e uma liderança localizada em Constantinopla, na figura do patriarca. Com o passar do tempo, com a nomeação do líder da igreja do Império Romano do Oriente sendo feita pelo imperador, algumas mudanças começaram a ocorrer. Entre essas mudanças nós vamos ter a permissão para que os padres pudessem contrair matrimônio. Nós vamos ver os padres da igreja romana do Oriente, os padres tendo uma postura diferente, deixando crescer a barba. Nós vamos ver também a mudança do latim para o grego. E essas mudanças que foram ocorrendo no Império Romano do Oriente geraram uma dissensão, geraram uma divergência muito forte entre o Papa e o Patriarca. O Papa, o líder da Igreja Romana no Ocidente, e o Patriarca, líder da Igreja Romana no Oriente. Isso gerou uma dissensão, gerou uma controvérsia muito grande entre eles, que terminou de uma forma bastante radical. Terminou com a separação da Igreja Romana da Igreja do Império Oriental. Então, a partir desse momento, então, vai haver aqui um racha, vai haver uma quebra, é o chamado Grande Cisma do Oriente. A Igreja Romana Ocidental, comandada pelo Papa, e a Igreja Romana Oriental, comandada pelo Patriarca. Essa Igreja Romana, na parte oriental, com o passar do tempo, ela vai desenvolver as suas liturgias essas totalmente diferentes da liturgia adotada pela Igreja Romana do Ocidente. Como, por exemplo, nós vamos entrar agora aí em uma outra questão, a questão chamada de questão iconoclástica. A Igreja Romana do Oriente passou a proibir o culto a imagens, isso no século VIII, e gerou grandes divergências dentro do seu território, que foram do século VIII até a metade do século IX, quando finalmente os imperadores do Império Romano do Oriente resolveram aceitar de volta o culto às imagens, porém, exceto as estátuas. Mantiveram o uso de imagens, mas contanto que fossem pinturas, vitrais, mosaicos, porém o uso de imagens, de estátuas, foi terminantemente proibido. Então, esse aí foi o grande cisma do Oriente, a chamada divisão entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente. A Igreja Católica do Ocidente, comandada pelo Papa, e a Igreja do Oriente, comandada pelo Patriarca de Constantinopla. Isso feito, nós vamos falar agora de um dos mais importantes imperadores do Império Romano do Oriente, que foi o imperador Justiniano. Justiniano teve uma peculiaridade durante o seu governo, que foi de 1525 a 1665. Justiniano governou ao lado de sua esposa. Sua esposa era mais do que, vamos dizer assim hoje, uma primeira-dama. Ela era muito atuante e não só influenciou o imperador Justiniano, como ela mesma tomou várias decisões. A sua esposa chamava-se Teodora. O foco do governo de Justiniano foi a ampliação territorial. Justiniano ele acalentava um sonho de restaurar a glória do antigo Império Romano na sua inteireza. E durante o governo de Justiniano, estradas foram construídas, pontes foram erguidas, edifícios públicos foram erigidos, foi recuperado a rota comercial no mar Mediterrâneo, foram conquistados vastos impérios que antes compunham o Império Romano antes que ele fosse invadido na sua parte ocidental e caísse, como, por exemplo, territórios que foram recuperados. Foi recuperada a Península Itálica, foi recuperada o sul da Península Ibérica e foi recuperado o norte da África. Porém, essas conquistas elas eram muito custosas, demandavam muitos recursos financeiros, materiais e também em vidas humanas.
e os bizantinos eles não conseguiram manter essas conquistas. Com o tempo eles acabaram perdendo tudo novamente. Então, nós vamos ver que foi um império rico, culturalmente muito rico. Quero falar para vocês de um aspecto também importante, é que na estrutura social do Império Bizantino, o escravismo não era a espinha dorsal, como era na parte ocidental. Existia escravos, sim, mas em número reduzido. A espinha dorsal do Império Romano do Oriente não ficava fincada no escravismo. Os escravos eles existiam, mas eram de uma forma bastante reduzida. Então, o que nós queremos dizer, para concluir, é que, apesar de toda a resistência e de toda a glória vivida por 1000 anos por parte do Império Romano do Oriente, esse finalmente veio a cair. Caiu depois de mais de 50 dias de cerco, e apesar das suas muralhas serem consideradas inexpugnáveis, elas mostraram que não podiam resistir à modernidade. Os turcos bombardeavam diariamente, bombardeavam com canhões estas muralhas, até que elas foram colapsando, foram entrando em colapso, e eles foram entrando com um exército de aproximadamente 100 mil homens, muito superior ao exército bizantino que defendeu a sua cidade, Constantinopla. Com um ano antes do Império Bizantino vir a desabar, o sultão Maomé II propôs um termo de paz, propôs ficar recebendo impostos e poupar Constantinopla. Mas o seu último imperador, o imperador Constantino XI, recusou a proposta e lutou até a morte. Constantino XI morreu com o que restou do seu exército defendendo Constantinopla. A cidade foi passada a ferro e fogo, muitos foram mortos, houve estupro em massa e poucas pessoas conseguiram escapar pelo mar, conseguiram entrar em embarcações e escapar. Assim termina o Império Romano com a queda de Constantinopla, a queda do Império Romano Oriental, marcando assim o fim do grande Império Romano, que terminou nos estertores de invasões, de guerras, até que finalmente veio a sucumbir. A todos vocês, muito obrigado e até a próxima.